atenção, porque Eduardo Bolsonaro, que era cotado para comandar a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, anunciou que vai se afastar por 4 meses para ficar nos Estados Unidos. Com essa decisão, o deputado Zucco, líder da oposição na Câmara, será o indicado para assumir a comissão. Em nota, o PL, partido de Eduardo Bolsonaro, lamentou a decisão do parlamentar, mas disse que o deputado tem o respeito do partido. A sigla ainda afirmou que segue a postos, acreditando na força política do país e nas instituições. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, se pronunciou e chamou de vitória a licença de Eduardo Bolsonaro e a saída dele da disputa pela comissão. Os líderes da Câmara devem se reunir ainda hoje para definir o comando das comissões temáticas da Casa. A instalação dos colegiados deve acontecer amanhã. A Câmara tem 30 comissões temáticas e o comando de cada uma delas costuma ser distribuído pelos partidos por meio de um acordo fechado durante as eleições para a presidência da Casa. Quero começar essa rodada com você, Cíntia Nunes. Eduardo Bolsonaro disse que vai ficar nos Estados Unidos, se licenciou da Câmara dos Deputados e vai continuar lá com as suas denúncias a respeito do judiciário brasileiro. Como é que você vê esta medida sendo tomada por Eduardo, que estava cotado, poderia assumir a Comissão de Relações Exteriores, mas agora abriu mão desta disputa e se licenciou temporariamente do seu mandato? Nossa, é super difícil emitir uma opinião agora aqui, principalmente porque essa notícia se pegou a outros de surpresa, o que dirá a nós nesse momento, né? Então, é algo de se espantar momentaneamente. De fato, é um direito que ele assiste, ele não está nesse momento impedido de fazer isso. Ele pode, é algo que está dentro de uma discricionariedade política, é uma decisão que ele poderia ter. Acho um pouco pesado quando se diz que ele está fugindo, porque ele está fugindo do quê, propriamente, né? Ele não tem aí nenhuma limitação que o impeça de ir até os Estados Unidos, ir para onde ele quiser e lá residir. Talvez, nesse momento, seja uma estratégia política diante do cenário. Não dá para dar um palpite, porque, de fato, nesses conchavos só sabe quem está lá dentro. Mas, talvez, sob o ponto de vista de apoio ao pai dele, ao meu sentir, assim, pega de surpresa, eu não entendo que pegue muito bem. Fica uma situação estranha. O tempo dirá como que as coisas, as cadeiras vão se acomodar. Mas, nesse momento, eu entendo que, se ele permanecesse, seria mais importante para o apoio político ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. E você, Rodolfo, como vê essa medida do Eduardo Bolsonaro e a repercussão política disso aqui no Brasil? A professora ela pincelou aqui sobre a palavra estratégia e eu vou firmar isso aqui, tá? Porque para mim não passa de uma estratégia da direita. O que eles querem com essa estratégia, abrindo mão de uma comissão tão importante para a direita, lembrando que a direita tem essa prerrogativa das principais pastas, né, do nosso país, porque detém o maior número de deputados, são 99. Então é para o PL que vai essas 2 primeiras pastas e eles escolhem estrategicamente. E o nome de Eduardo Bolsonaro era peça fundamental para esse Comitê de Relações Exteriores. Por quê? Porque toda a relação tem que ter um compliance dos Estados Unidos, principalmente, com o Brasil. Agora, ele abrindo mão disso, indo para os Estados Unidos, pegou todo mundo de surpresa. Mas nós vamos decorrer aqui sobre esse assunto, eu tenho certeza disso, e notícias não vão parar de chegar, porque nós estamos querendo saber qual vai ser a estratégia do PL com isso tudo. O PL se manifestou, o Guilherme Mendes, diz que lamenta, mas apoia a decisão de Eduardo Bolsonaro. Você sabe que me chamou a atenção esta nota do PL, lamentando, porque é uma nota que, de alguma maneira, acena para o judiciário brasileiro, para aqui o governo brasileiro, inclusive, porque não está dando aquele apoio incisivo, como a gente tem visto, por exemplo, em manifestações de outros apoiadores do Bolsonaro, correligionários, pessoas do mesmo partido, a oposição. Por exemplo, a nota do PL é muito mais comedida, Guilherme Mendes. Acho que essa questão passa sobretudo pela decisão do PL de não entregar a presidência da comissão para o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, na hora em que essa decisão é tomada, ele perde o protagonismo internacional que ele esperava ter e se afugenta nos Estados Unidos com esse discurso de perseguição, com esse discurso de estado de exceção, o que é um grande absurdo. Você acha que o passaporte dele deveria ser tomado, ser apreendido?
Porque foi um pedido, por exemplo. Uma possibilidade aí. Então, Nelson, a gente teria que entrar nos pormenores do processo, não é? E ver em que tipo de enquadramento ele estaria sujeito. Eu acho que hoje, analisando pelo que a gente viu na mídia, não haveria motivo para essa medida. Agora, quando ele se antecipa e diz, olha, estou aqui me refugiando, tal, para não ser preso, de duas uma. Ou ele tem alguma informação de que essa prisão poderia estar em curso, ou ele sabe que ele tem alguma culpa e já está se antecipando, porque sabe que no andar do processo vão chegar nele. A mim só me parece essas duas possibilidades. Eu não vejo uma terceira. Porque dizer que o Brasil está no estado de exceção, tendo as instituições funcionando, tendo seu pai comandando manifestações há 2 dias, há 3 dias aqui no Brasil inteiro. Então, quer dizer, que estado de exceção é esse? Em que, em tese, o perseguido vai às ruas, faz manifestação, faz protesto, tem apoio popular. Eu nunca vi isso na história de nenhum país que se diz em estado de exceção. Então, eu acho que é mais uma narrativa, mais uma tentativa de vitimização e, sem dúvida, joga a luz sobre o deputado que já havia sido escanteado na presidência da comissão, que vai ser do PL, mas que não seria entregue a ele. Acho que ele tentou aí achar uma saída honrosa para conseguir algum destaque, mas o tiro saiu pela culatra, porque, no meu entender, isso é vergonhoso, não é? E aí, só para contextualizar essa questão do passaporte, que é citada pelo Eduardo Bolsonaro, é porque há pouco tempo houve um pedido, uma notícia-crime contra o Eduardo Bolsonaro no STF para o ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido foi assinado pelo próprio líder da situação, né, do governo na Câmara dos Deputados, o Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e que denunciava o Eduardo Bolsonaro de estar trabalhando ali contra a soberania do Estado brasileiro e pediu ao ministro Alexandre de Moraes a apreensão do passaporte. Esse pedido não foi apreciado ainda. Então, o Eduardo Bolsonaro temia, pelo menos pela manifestação dele, que esse pedido fosse aceito, por isso é que ele vai permanecer nos Estados Unidos. Maurício Felberg. Bem, aí são conjecturas, não é, Nelson? No Estado Democrático de Direito, no sistema penal brasileiro, mesmo nas questões processuais, a intenção, a apreensão de um passaporte é uma medida de exceção. Foi até impressionante, vou aqui quebrar o protocolo, ver a reação da professora quando se falou em apreensão de passaporte. Ela até arregalou os olhos. É uma medida de exceção que precisa ser deferida, é completamente excepcional. Então, se trata apenas de uma conjectura. O que eu percebo nessa espinhosa questão é que parece que o deputado não conseguiu agradar muita gente. Óbvio que os opositores falam em fuga e não se trata de uma fuga, isso é retórica, faz parte do jogo político. Mas mesmo a nota do PL fala que ele foi legitimamente eleito para o cargo e que ele lamenta a saída, ou seja, também não é algo que agradou, também parece, o PL, a não ser que seja um jogo de cena. A explicação do Eduardo Bolsonaro é de que ele vai fazer uma ponte com o governo Trump e, portanto, ele teria uma missão política maior nessa ida. Enfim, a conferir as cenas dos próximos capítulos. Aí eu quero saber da questão política, Rodolfão, porque o Eduardo Bolsonaro queria, aparentemente, a Comissão das Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, sim, né? Ele tem esse viés aí de falar sempre com algumas lideranças americanas, né? Na véspera da posse de Donald Trump, até se questionou essa ligação, de fato, se ele teria recebido um convite ou se ele teria recebido um e-mail mais genérico da equipe do Donald Trump, mas fato é que ele se coloca nessa posição e ele pretendia ter acesso a essa comissão, só que a reação da base governista foi também muito forte contra ele, para desgastá-lo, para que ele não assumisse essa comissão. Como você vê essa tensão toda gerada a partir da possibilidade do Eduardo Bolsonaro assumir a Comissão de Relações Exteriores? Eu não vejo com tanta força assim como você colocou. Existiu ali umas manifestações de que não queria, que não era o nome mais indicado, mas ele, como sendo filho do presidente Bolsonaro, tem uma força tremenda só pelo sobrenome. Todos nós sabemos disso. E ele iria, sim, assumir essa pasta. Agora, o que me causa estranheza, Nelson, que é uma pasta tão promissora para talvez uma corrida eleitoral, como estamos vindo já em 2026, ele abrir mão disso e morar nos Estados Unidos. Não é à toa, eu não creio que o Eduardo Bolsonaro esteja senil, muito pelo contrário. Ele é jovem, ele está ali com as suas faculdades mentais íntegras. É o que todo mundo entende. Um cara que conversa bem, que fala bem, que se relaciona bem, sabe? Que sabe das prerrogativas que acontecem no Brasil.
está caminhando para uma eleição. Nós já abrimos os portões da eleição de 2026. E ir para os Estados Unidos agora, assim, ao esmo, a gente precisa de uma resposta. Imagina se nós aqui, comentaristas políticos, estamos aqui tentando tecer um comentário sobre a ida dele para os Estados Unidos. Imagina quem está nos assistindo, que esperava que ele fosse aqui o grande aliado do seu pai. Do seu pai, o ex-presidente da República, que se coloca como candidato para 2026. Nós sabemos da força da família Bolsonaro e ele indo para os Estados Unidos agora não tem nexo causal com a próxima eleição. Eu usei um termo jurídico aqui, talvez não caiba muito bem, mas cabe, muito obrigado, doutor. Não tem nexo causal com a próxima eleição. Por isso que nós estamos falando aqui, nós precisamos entender um pouco mais, porque as notícias são primárias, né? Elas acabaram de acontecer, e a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Daqui a pouco, às 16 horas, há uma coletiva de imprensa anunciada aí pelos parlamentares correligionários do Eduardo Bolsonaro. Eles vão dar essa entrevista lá no Congresso Nacional e aqui na programação da Jovem Pan você vai ficar sabendo mais a respeito desta novidade, a ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos e o licenciamento da Câmara dos Deputados. Agora a gente muda de assunto porque